Você acredita que para fazer uma avaliação psicológica é necessário utilizar testes psicológicos? Hoje eu vou te mostrar que não. Nós temos o site dos atos oficiais e nós vamos buscar em resoluções a resolução 31 de 2022, que é a que fala sobre avaliação psicológica e SATEPS. Nessa resolução, nós vamos ter sobre o conceito do que é uma avaliação psicológica e nós vamos compreender que para ser realizada uma avaliação psicológica, nós não precisamos necessariamente utilizar testes psicológicos, mas precisamos sim utilizar fontes fundamentais de informação. Essa informação, ela está lá no artigo 3º da resolução, que diz que os métodos, técnicas e instrumentos considerados fontes fundamentais de informação são testes psicológicos aprovados pelo CFP, entrevistas psicológicas e anamneses ou protocolos ou registro de observações de comportamentos obtidos individualmente ou por meio de processo grupal ou técnicas de grupo. Aqui nós temos a certeza de que, para proceder com um processo de avaliação psicológica, que é um procedimento estruturado de investigação de um fenômeno psicológico, a gente não precisa necessariamente utilizar de testes psicológicos. Nós podemos fazer uma avaliação psicológica utilizando apenas entrevistas. No entanto, quando a gente vai utilizar testes psicológicos, aí sim nós precisamos utilizar aqueles que já foram validados pelo Conselho Federal de Psicologia. E essa informação nós vamos buscar no site do SATEPS, que é vinculado ao Conselho Federal, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Lá no site do SATEPS, nós vamos buscar aqui, lista do SATEPS, testes psicológicos favoráveis. Aqui, nós vamos buscar através de algumas informações se aquele teste que a gente está querendo utilizar ele de fato é válido e o CFP autoriza a sua utilização numa avaliação psicológica. Mas nós temos profissionais que não utilizam testes psicológicos. Isso significa que são profissionais que não façam avaliação psicológica? Não significa, porque vocês vão lembrar que a gente pode fazer uma avaliação utilizando também entrevistas ou protocolos de registro de observação de comportamentos. Então, esses profissionais, eles também podem dizer que estão aptos a fazer uma avaliação psicológica, no entanto, eles vão utilizar outras fontes fundamentais de informação. E quando a gente faz uma avaliação psicológica, independente do método que a gente utilize, nós vamos elaborar, ao final dela, um documento psicológico que a gente volta na resolução número 6 de 2019. Lá nós temos as modalidades de documentos escritos e nós vamos perceber, através da finalidade de cada um, que tanto o atestado psicológico quanto o laudo psicológico são documentos provenientes de uma avaliação psicológica. O que a gente precisa compreender para saber qual documento que a gente vai utilizar ao final de um processo de avaliação é olhando a finalidade de cada um. A finalidade do atestado vai ser dizer sobre faltas, impedimentos, se aquele paciente ele está apto ou inapto a proceder com alguma atividade, enquanto a finalidade do laudo psicológico vai ser subsidiar alguma decisão. E por que esses dois documentos eles são necessariamente provenientes de uma avaliação psicológica? Porque a avaliação é o que vai dar fundamento, é o que vai dar a base para eu chegar a uma conclusão. Então, se eu vou chegar a uma conclusão de que aquele paciente, por exemplo, está apto ou inapto a alguma atividade, no caso do atestado psicológico, qual foi o embasamento que eu me utilizei para chegar a essa conclusão? Vejam que eu preciso ter feito uma avaliação psicológica anteriormente.
Da mesma forma, o laudo psicológico, que ele é um documento que ele é conclusivo e que eu preciso conseguir justificar o porquê de ter chegado naquela conclusão. Quais foram os instrumentos fundamentais que eu me utilizei para poder conseguir organizar aquele documento da forma como se espera? Então, agora vocês já podem compreender que uma avaliação psicológica, ela é sim feita não somente com testes psicológicos, mas também com entrevistas, por exemplo. E ao final dela, a gente vai organizar ou um atestado psicológico ou um laudo psicológico, a depender da finalidade.